Você já tentou repetir afirmações positivas e sentiu que elas não funcionaram? Talvez tenha dito todos os dias palavras como eu sou próspero, eu tenho saúde, eu tenho sucesso, mas nada parecia mudar. Se isso aconteceu, você não está sozinho. Milhares de pessoas fazem o mesmo e não entendem por que os resultados não aparecem. Joseph Murphy explicava que o problema não está nas palavras, mas na forma como elas são gravadas na mente subconsciente. O subconsciente não responde a frases vazias. Ele responde à combinação de duas forças invisíveis, emoção e imagem. Quando você une sentimento e visualização, cria um padrão vibratório que o subconsciente reconhece como verdade. E o que é aceito como verdade é reproduzido na realidade. Murphy dizia que a mente subconsciente é como o solo da terra. Ela não julga as sementes, apenas faz crescer aquilo que você planta com convicção. E o que germina não é a palavra, mas a emoção que acompanha a palavra. Pense nisso. Se você repete "eu sou rico", mas sente escassez, a emoção dominante é a que vence. O subconsciente não obedece o que você diz, ele obedece o que você sente. Por isso, o verdadeiro segredo das afirmações está em despertar o sentimento correto. O sentimento é a linguagem do subconsciente. Murphy contava que a palavra falada tem poder apenas quando nasce de um estado emocional correspondente. Por isso, não adianta repetir mecanicamente. É preciso sentir que o que você diz já é real. O subconsciente é literal. Ele não trabalha com o futuro, nem entende que algo vai acontecer. Ele aceita o que você sente agora. Por isso, toda afirmação deve ser feita no presente e acompanhada de uma emoção coerente. Quando você diz "eu sou próspero com fé e gratidão", essa emoção cria uma imagem mental. Essa imagem é a ponte entre o pensamento e o mundo físico. É a forma como o subconsciente transforma ideias em realidade. Murphy explicava que a fé é imaginação disciplinada. Você imagina o resultado desejado e sente como se ele já tivesse acontecido. Esse é o verdadeiro uso da mente criadora. Vamos entender isso de forma simples. A mente consciente formula a ideia. A mente subconsciente executa. Entre as duas, a emoção é o mensageiro. Se o mensageiro leva medo, o subconsciente produz obstáculos. Se o mensageiro leva fé, o subconsciente produz caminhos. Murphy chamava isso de lei da correspondência mental. O mundo exterior é o reflexo da imagem interior mantida com emoção. Por isso, quando você usa afirmações, o mais importante não é o número de repetições, mas o estado interno no momento da repetição. Se houver pressa, ansiedade ou dúvida, a energia se dispersa. Mas se houver calma, gratidão e certeza, a ideia se grava profundamente. Muitas pessoas acreditam que basta dizer a frase certa, mas o subconsciente não entende palavras como o consciente. Ele entende imagens, símbolos e sentimentos. É por isso que os sonhos são cheios de símbolos e não de frases. A mente subconsciente se comunica por meio de imagens emocionais. Murphy ensinava que a afirmação eficaz precisa ser imaginada como se já estivesse acontecendo. Você precisa ver a cena final em sua mente e sentir o resultado como algo presente. Por exemplo, em vez de dizer "eu serei curado", diga "eu estou completamente saudável" e sinta o alívio, a leveza e a alegria de estar curado agora. Essa combinação de imagem e emoção é o que faz o subconsciente acreditar. Quando ele acredita, ele cria. Murphy relatava o caso de um homem que sofria de insônia há anos. Nenhum remédio funcionava. Então ele aprendeu a usar afirmações da maneira correta. Toda noite, antes de dormir, repetia calmamente: "Eu estou em paz, adormeço profundamente e acordo renovado."
Ele não forçava a frase, apenas a sentia como um estado real. Em poucos dias, dormia naturalmente e acordava descansado. A chave estava na emoção. A afirmação sozinha não cura, mas a emoção associada a ela transforma a crença interna. Outro exemplo era o de uma mulher que desejava prosperidade. Ela repetia: "Eu sou próspera", mas vivia com medo das contas e da falta de dinheiro. Murphy explicou que o medo é uma oração negativa. Tudo o que se teme com emoção é também aceito pelo subconsciente. Então, ela aprendeu a usar o método da imagem mais emoção. Toda manhã, imaginava-se pagando as contas com alegria, sentindo gratidão e alívio. Ela via a si mesma vivendo em abundância e sentia que isso era natural. Em poucas semanas, novas oportunidades surgiram. O subconsciente não entende tempo, mas entende vibração. Quando você sente algo como real, ele o reproduz no campo das circunstâncias. Murphy dizia que a mente é o espelho da vida. Se o reflexo que você mantém é de escassez, o mundo espelha a escassez. Se é de prosperidade, o mundo espelha prosperidade. Por isso, toda afirmação precisa ser cultivada com sentimento. Não adianta repetir frases que não tocam o coração. É melhor dizer uma única frase com fé do que 100 com indiferença. E não é necessário fingir. Você pode começar de forma simples, escolhendo uma emoção que se aproxime daquilo que deseja sentir. Se não consegue sentir abundância ainda, comece pela gratidão. Se não sente amor, comece pela paz. A emoção positiva abre o canal da mente subconsciente. Murphy afirmava que cada sentimento de gratidão é uma semente de prosperidade. Cada sentimento de paz é uma semente de cura. Cada sentimento de fé é uma semente de vitória, e o segredo está na repetição consciente. A repetição grava o padrão. A emoção dá vida ao padrão. Você não precisa acreditar 100% no início. Basta repetir com tranquilidade, sem tensão, até que o subconsciente aceite a nova ideia. Quando isso acontece, a mudança externa é inevitável. Murphy recomendava o seguinte exercício: antes de dormir, escolha uma afirmação curta e positiva. Por exemplo, a inteligência infinita me guia em tudo. Ou, a abundância divina flui livremente em minha vida. Depois, feche os olhos e imagine uma cena simples que simbolize o resultado. Veja-se sorrindo, sentindo alegria e gratidão. Repita a frase lentamente até adormecer nesse estado emocional. Durante o sono, o subconsciente grava essa imagem e começa a reorganizar os eventos da vida para torná-la real. Esse é o poder da lei mental. Murphy dizia que o subconsciente é como um servo perfeito. Ele não julga, apenas obedece à emoção dominante. Por isso, cuide do que sente enquanto fala consigo mesmo. Se o tom é de desespero, o comando é confuso. Se o tom é de fé, o comando é claro. As palavras criam o molde. A emoção preenche o molde. E a imagem mental dá forma ao resultado. Esse é o método completo das afirmações eficazes. Palavra, emoção e imagem. Quando os três estão alinhados, a mente criadora trabalha em harmonia. Com o tempo, você perceberá que não é preciso forçar nada. As afirmações deixam de ser frases externas e se tornam estados internos. Você começa a pensar e sentir naturalmente de acordo com a nova ideia. E o subconsciente, obediente, manifesta isso no mundo físico. Murphy explicava que a fé verdadeira não é repetir o que se quer, mas sentir que já é. A crença se torna natural. E quando a mente aceita algo como natural, o universo inteiro se reorganiza para confirmar. A ciência moderna já confirma esse princípio. O cérebro não distingue entre o que se imagina com emoção e o que se vive de fato.
Por isso, cada imagem sentida com intensidade é uma experiência real para o subconsciente. Isso significa que você cria novas realidades internas a cada pensamento sentido profundamente. E o mundo exterior apenas espelha essas realidades internas. Então, a pergunta não é se as afirmações funcionam. Elas sempre funcionam. A questão é: o que você está afirmando com emoção? Porque toda vez que você repete um pensamento com sentimento, está fazendo uma afirmação. Mesmo frases como nada dá certo para mim ou isso nunca vai mudar são comandos mentais. E o subconsciente aceita todos eles. Murphy dizia que a reprogramação mental é inevitável. Se você não faz conscientemente, faz inconscientemente. Por isso, comece hoje a escolher o que quer afirmar. Faça isso com leveza, sem pressa. Antes de dormir, use uma afirmação curta e imagine-se vivendo o resultado. Durante o dia, repita mentalmente a mesma ideia com gratidão. Em pouco tempo, o subconsciente começará a agir de forma automática, guiando seus pensamentos, palavras e atitudes para a direção desejada. E quando perceber, o que antes parecia distante se tornará parte natural da sua vida. Murphy dizia que a fé é a ponte entre a mente e a matéria. As palavras são os tijolos e as emoções o cimento. Com elas, você constrói a realidade que experimenta todos os dias. Use o poder das afirmações com sabedoria. Sinta o que diz. Veja o que sente. E a vida responderá na mesma frequência. Inscreva-se no canal Voz Mental Oculta para continuar aprendendo sobre o poder da mente subconsciente. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem precisa redescobrir a força das palavras e dos sentimentos. Lembre-se, o que você sente agora é a semente do que viverá amanhã. E a emoção é a linguagem pela qual o subconsciente cria o mundo.